Boa noite, meu nome é Odete e eu desejo compartilhar uns trechos e vários outros momentos além desse com vocês. Para este momento eu separei um trecho deste livro do Chico Xavier, em que o Emmanuel usou as mãos do Chico para escrever. O nome do livro, Companheiro. Falando sobre aflição. Achei conveniente para este momento que nós estamos vivendo, em que um tanto de aflição todos nós podemos permitir que se desenvolva diante das ocorrências ao nosso redor. Emmanuel diz assim: quando se fala de aflição, é importante raciocinar sobre os impositivos da paz em nosso próprio relacionamento. Nesse momento eu já quero fazer uma observação, porque nós muitas vezes colocamos a responsabilidade, e daria também para utilizar a palavra culpa, naquilo que acontece ao nosso redor e nas demais pessoas, que muitas vezes são os instrumentos a provocar as aflições dentro de nós. Porém, o Espiritismo ele nos traz essa doutrina libertadora, nos ensinando detalhadamente o que Jesus veio nos ensinar, onde os bons espíritos, trabalhadores de Deus, fizeram as comunicações, permitindo Allan Kardec codificar as mensagens, já que nós não compreendemos puramente pelas lições que Jesus nos deixou. A responsabilidade não é dos outros. A culpa não é dos outros. Tampouco a culpa é nossa própria. Vamos tentar deixar de lado essa palavra culpa, porque ela não vai nos levar a nada. E vamos começar a fazer um entendimento maior sobre a responsabilidade que cada um de nós possui, sobre os próprios pensamentos, sobre a própria maneira de encarar as dificuldades que a vida nos traz. Lembrando também que nenhuma pessoa se faz presente em nossas vidas sem a nossa necessidade. É certo que nós não nos lembramos do que nos ocorreu em vidas anteriores, por bênção divina, certamente. Não suportaríamos ficar na frente de alguém lembrando o que nós fizemos contra aquela pessoa. Também não suportaríamos olhar para alguém lembrando do que ela nos fez no passado. Então vamos começar a entender um pouquinho mais o que Emmanuel escreveu quando se fala de aflição. A paz, no entanto, nasce na mente de cada um. Aqui já está dizendo, a paz não nasce naquilo que está fora de nós. Nós não vamos sentir a paz dentro de nós, primeiramente por algo que nos ocorrer fora de nós. Semelhante afirmativa envolve outra afirmativa, outra verdade.
precisamos doar a nossa paz àqueles que nos cercam, a fim de recolhê-la dos outros. Olha o que está dizendo. Eu vou repetir. A paz, no entanto, nasce na mente de cada um. Semelhante afirmativa envolve outra. Precisamos doar a nossa paz àqueles que nos cercam, a fim de recolhê-la dos outros. Ó, primeiro, nós desenvolvemos a paz dentro de nós. Depois, nós doamos a nossa paz. E, por consequência, nós poderemos recolher a nós a paz dos outros. Então, olha como vale a pena e quanto que é necessário o esforço em produzir, em doar, em derramar no outro a paz. E é claro que não é possível fazer isso se ela não existir dentro de nós. Mas essa é a nossa responsabilidade. Continuando. E aqui ele considera ainda de uma outra forma que acho que nos explica o quanto que isso exige de cada um de nós. Ó, espécie de beneficência do espírito, doar aos outros a paz que existe dentro de nós, é uma espécie de beneficência do espírito, de cuja prática nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. O que isso quer dizer? Essa beneficência, esse esforço que nós temos que fazer, primeiramente para criar a paz dentro de nós. Em seguida, derramar sobre o outro. Se nós não desenvolvermos esta prática, ó, nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. Se nós não desenvolvermos esta prática, nós não escaparemos sem ter prejuízos maiores a nós mesmos. Aqui ele explica de uma forma muito clara uma outra afirmativa do Evangelho que diz que deixar de fazer um bem já é um mal que fazemos. Agora nós vamos entender como fazer para exercê-la. Como conseguir alcançar essa prática? É indispensável podar as inquietações inúteis e conter os impulsos negativos com que na Terra nos habituamos, sem perceber, a dilapidar a tranquilidade alheia. Emmanuel, parece que aqui ele deseja nos fazer pensar profundamente a respeito da responsabilidade que nós temos diante da nossa própria paz. Para exercê-la, porém, estou repetindo, é indispensável podar as inquietações inúteis e conter os impulsos negativos. O que seriam inquietações inúteis? O que seriam impulsos negativos? Vamos pensando.
Cada pessoa possui dentro de si suas próprias tendências. Cada pessoa possui dentro de si uma história, possui ideias, objetivos, pensamentos, desejos, vontades. Então nós precisamos procurar isso dentro de nós. O que nos inquieta? O que nos tira a concentração quando nós temos que fazer algo com maior atenção? O que nos tira de casa quando nós estamos tranquilos, em paz e nós precisamos sair às ruas, fazer alguma coisa? O que mantém inquieto dentro de nós? Quais são as aspirações? Muitas vezes essas inquietações inúteis são medos, são vontades. Mas quando nós estudamos o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, onde explica as leis naturais, as leis de Deus, nós poderemos compreender quais são essas inquietações, quais são essas vontades que não estão de acordo com as leis divinas. Tudo aquilo que nós sentimos vontade, ou que nos inquieta, que nos mantém com os pensamentos ativos em velocidade maior, nos causando alguma perturbação interna, certamente se referem a questões que não estão de acordo com as leis divinas. Todo esse movimento de busca interna é um tanto demorado. Lembrando que Jesus nunca disse que seria fácil. Mas Jesus ama a todos nós. E nós podemos nos alegrar porque todos nós temos um anjo da guarda junto conosco. Um espírito devotado à nossa evolução, à nossa melhoria, ao nosso bem. Então, se nós possuirmos alguma inquietude, alguma confusão, nós podemos orar, entrar em meditação, em silêncio, uns 10 minutos, tentando silenciar estas inquietações e prestando atenção naqueles pensamentos que podem surgir na mente. E isso acontece normalmente nestes momentos. O nosso anjo da guarda, ele derrama em nossos pensamentos as suas influências. São atos de amor permitidos por Jesus para nos conduzir neste caminho de redenção. Nenhum de nós está abandonado em tempo algum. Aliás, aquelas pessoas que nos chegam muitas vezes nos provocando estas aflições são mensageiros. Podemos considerar assim, mensageiros, a nos lembrar aquilo que nós temos dentro de nós que precisa ser transformado. Diante de qualquer situação, diante de qualquer pessoa, se sentirmos aflição, nós devemos buscar conscientizar e nos questionar racionalmente de onde vem esta aflição. Se eu entender que a aflição se derrama do outro sobre mim, é momento de buscar a paz dentro de mim e derramar sobre o outro. Esse é o grande exercício. Para isso é necessário muito mais forças.
do que para derramar inquietude também sobre o outro. Quando Deus nos oportuniza que alguém se aproxime de nós em aflição, em perturbação, Deus está nos dando a oportunidade de fazer algo de bom. Devido aos inúmeros pesos que temos, de erros que cometemos. E aí nós podemos lembrar, assim como Emmanuel diz aqui, espécie de beneficência do Espírito, de cuja prática nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. Nós podemos lembrar que todo o bem que deixamos de fazer já é o mal. Toda oportunidade que temos de fazer o bem, mas negligenciamos por quaisquer motivos. Na verdade, nós estamos deixando de nos aliviar de nossos próprios erros. Mas para exercer esta beneficência, é indispensável podar as inquietações inúteis e conter os impulsos negativos, com que na Terra nos habituamos. Por que nos habituamos? Porque pouca importância nós damos aos valores espirituais. Nós ainda estamos emergindo de uma era primitiva, em que a maioria de nós possui essas características do egoísmo, do orgulho em grande quantidade. E por causa do orgulho, do egoísmo, nós muitas vezes nos tornamos agressivos, competindo. Nem percebemos que em toda competição existe agressividade. Porque numa competição, se nós desejamos ser melhor do que o outro, nós não estamos pensando em auxiliar o outro. Parece que isso não é normal. Parece que o normal é encontrar um vencedor. O normal é alcançar o primeiro lugar. No entanto, um dia será normal todos chegarem juntos de mãos dadas. E nós estamos caminhando para isso. E é por isso que nós temos que fazer esses aprendizados, detalhe a detalhe. Nós temos que encontrar dentro de nós essas manias, esses vícios de comportamento, esses vícios de pensamento. Porque nunca nos ensinaram que quando chegasse alguém agressivamente ou aflito diante de nós, deveríamos amá-lo. Deveríamos baixar a cabeça, baixar o tom da voz, nos tornarmos dóceis, mansos, tentando auxiliá-lo. Muitos de nós fomos educados que quando chegasse alguém desse jeito, ele estaria então em deseducação, passando dos limites, e caberia então àquele que tivesse maior poder silenciá-lo das maneiras mais ásperas possíveis e rápidas de preferência. Nada disso Jesus ensinou. O Espiritismo vem com belíssimos livros para nos ensinar a resgatar todo o ensinamento que Jesus nos deixou. Ensinamentos de respeito, de amor, de consideração. Mas, acima de tudo, compreendendo que, na medida em que nós vamos nos modificando, conseguindo realizar aquilo que Jesus ensinou, nós estaremos assim amando a Deus, cumprindo o primeiro mandamento. E somente após nós modificarmos dentro de nós
o egoísmo pela caridade, o orgulho pela humildade, a competição pelo bem do próximo, é que nós vamos sentir amor por nós mesmos. E então será fácil amar o próximo. Será fácil saber o que fazer ao outro de bem, porque nós já estaremos fazendo bem a nós mesmos. Então conseguiremos fazer o que Jesus disse, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então nós precisamos aprender a conscientizar quais são as nossas inquietações, quais são os nossos impulsos negativos, e nós precisamos começar agora, desejando prestar atenção. Poderemos então todas as noites antes de dormir fazer uma pausa de uns 5, 10 minutos, chamando o próprio anjo da guarda para que ele auxilie nas lembranças do dia, onde nós poderemos nos questionar: como foi hoje o meu dia? Eu fiz todo o bem que eu podia ter feito? Como eu reagi diante do próximo? Como está o meu relacionamento comigo? Como está o meu relacionamento com o próximo? Se nós começarmos a colocar desculpas, dizendo: mas com tal pessoa é impossível. Bom, aí eu digo que isso é uma desculpa, isso é uma justificativa. Aí é importante ter mais acolhimento de si. Precisa entender que se existe maior dificuldade com uma pessoa especificamente, para começar, agradece a Deus que essa pessoa está encarnada diante de ti. Porque é uma bênção muito grande poder estar em contato com aquelas pessoas com as quais nós temos resgates a fazer. Estas pessoas que mais provocam de dentro de nós as aflições, as perturbações, são pessoas com as quais nós já estivemos em outros tempos. E Deus está nos dando a oportunidade de um recomeço, de uma reconciliação. Se nós não conseguirmos nem pensar nisso, pelo menos nós temos que tentar respeitar, parar de impor nossas próprias vontades. Se a maior irritação existir dentro de mim porque aquela pessoa não faz o que eu desejo, é momento de perceber o orgulho que existe aqui dentro. Porque se eu me irrito porque a outra pessoa não faz o que eu desejo ou o que eu gostaria que ela fizesse, onde eu estou me colocando? Acima dela, obviamente. Estou me colocando com toda certeza numa postura superior. E aí mora o orgulho e o egoísmo. Porque não me importo com a opinião da outra pessoa. Não me importo. E existem muitas vezes que nós ainda afirmamos que nós somente desejamos que aquela pessoa faça conforme desejamos, porque é pelo bem dela, para o bem dela. Pode até ser. Mas e se não é da vontade dela? Deus dá a todos o tempo, as oportunidades de crescimento. Deus dá a todos
as consequências dos seus atos. Ninguém vai escapar disso. E o meu papel diante de Deus é transformar o outro para que ele faça aquilo que eu suponho ser o melhor para ele? Ou será que o meu papel é corrigir dentro de mim aquilo que não está de acordo com as características de um homem de bem? Certamente o meu papel como encarnada, como uma criatura que está sendo observada o tempo todo pela providência divina. E não só observada em nossos atos, mas sempre somos avaliadas e observadas em nossos pensamentos. Então, qual é a minha tarefa? Já que cada um vai receber o troco, cada um vai ter que colher daquilo que plantou, já que existe a lei da ação e reação. Diante de quem eu devo ser uma pessoa boa? Aos olhos de quem? Sob a avaliação de quem? Percebe que o outro realmente se torna um instrumento do encontro de mim comigo mesma? O outro, que é o instrumento que faz aflorar de dentro de mim aquilo que eu ainda possuo de negativo, é um instrumento evolutivo que Deus coloca diante de mim. E se eu aprender a amá-lo, respeitá-lo, considerá-lo, eu estarei curando aqui dentro de mim. Ah, mas daí podem se questionar. Ah, mas daí o outro vai continuar fazendo tudo errado? Quem é que deve julgar? Será que sou eu que devo julgar? Será que eu fui eleita por Deus para julgar e dar as sentenças? O que eu vou receber de volta no momento que eu ficar criticando o outro, exigindo do outro, xingando, chantageando, brigando, elevando a voz, magoando o outro? Quais serão as consequências? Então, por isso que nós precisamos, para exercer essa beneficência de doar a nossa paz àqueles que nos cercam, o que nós precisamos fazer? Podar as nossas inquietações e conter os impulsos negativos. Quais são esses? Vamos começando a tomar consciência disso, fazendo essa autoanálise diariamente. E ainda ele complementa, ele diz assim: sem perceber, lapidamos a tranquilidade alheia. Nos habituamos sem perceber a lapidar a tranquilidade alheia. Por isso que muitos de nós entram em alguma contrariedade, em algum sofrimento na vida e de forma muito invigilante e sem perceber, sem tomar consciência, diz que nunca fez mal a ninguém. Mas nós podemos entender que a soma de todas essas faltas que nós cometemos vão se acumulando em nós
e vão gerando em nós doenças ou necessidades de maiores sofrimentos. Emmanuel continua ainda. A obtenção do apoio recíproco, a que nos referimos? A obtenção do apoio recíproco a que nos referimos pede-nos a todos, não apenas entendimento, mas até mesmo o exercício da compaixão construtiva uns pelos outros. Compaixão construtiva. Não é só o entendimento um do outro, mas a compaixão um do outro. A compaixão é se colocar no lugar do outro. É sair do egoísmo, é sair da vitimização, é sair da depressão, é sair daquela pessoa que está sofrendo para olhar o sofrimento do outro. Abandonar-se, mesmo que momentaneamente, para perceber o sofrimento do outro. Ele completa, para que a atenção desnecessária deixe de ser no mundo um dos mais perigosos ingredientes da enfermidade e da morte. Eu gostaria de frisar esse final, porque nós estamos vivendo em plena transição planetária. Estamos vivendo num momento em que um vírus invisível aos nossos olhos vem ceifando vidas. Nós, esquecendo-nos da realidade da vida eterna, esquecendo-nos que nós somos espíritos imortais. Já tivemos muitas outras encarnações, teremos muitas ainda. A nossa evolução necessita do desencarne, porque muitos de nós necessitam voltar ao plano espiritual, revivendo alguns conceitos para reencarnar novamente aqui ao nosso lado. Mas esquecendo-nos disso, muitos de nós começam a entrar em pânico, em medo, em sofrimentos, em aflições. Eu acho que é muito importante agora todos nós nos voltarmos a Deus, aos ensinamentos que Jesus nos deixou, para refletirmos o que Deus está oferecendo para nós. Agora nós temos tempo de pensar nestas aflições, de pensar na maneira como nós estamos dilapidando a tranquilidade alheia. Pensar na maneira como nós tratamos os nossos familiares, nossos companheiros, companheiras, nossos filhos, nossos pais. Se nós estamos colaborando com o bem, ou se nós estamos exclusivamente exigindo o bem e ainda por cima reclamando. Como está o teor das energias que estamos produzindo através de nossos pensamentos e de nossas ações? Eu queria lembrar
que Emmanuel disse aqui: espécie de beneficência do espírito de cuja prática nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. O que ele quer dizer com isso? Que se nós não nos esforçarmos para desenvolver a paz dentro de nós, doando essa paz ao outro, nós teremos prejuízos. Ele não está dizendo que o outro terá prejuízo neste momento, ele está dizendo que nós teremos prejuízo. Mais abaixo ele explicou que nós, com os impulsos negativos, com as inquietações inúteis, nos habituamos sem perceber a dilapidar a tranquilidade alheia. O que nós estamos fazendo com esta oportunidade abençoada que Deus nos dá de termos um corpo físico, convivermos com os mesmos espíritos que nós já convivemos em outros tempos, onde a ignorância era muito maior, onde o egoísmo, o orgulho, a agressividade aconteciam sem problemas. Hoje, 2020, nós estamos todos mais maduros e dentro das evoluções que estamos granjeando, uma encarnação após a outra, nós já nos encontramos capazes de compreender os ensinamentos de Jesus. Nós já não podemos mais encontrar desculpas. Antes deste vírus, as desculpas eram, podemos enumerá-las. Todo mundo reclamava que não tinha tempo para nada. Todo mundo correndo para lá e para cá, cultivando ideias negativas, tormento, críticas, competições, desejos, anseios, a busca de prazeres físicos, através das bebidas alcoólicas, das comilanças, viagens, desejando todo final de semana sair do ambiente doméstico, no trabalho todos correndo, competindo. E agora? Será que ainda nós precisamos duvidar da mão divina que está nos colocando uma lição grave e importante, onde a vontade de Deus, que é que aconteça a evolução de nós, seus filhos, agora vai se fazer. Chega um momento em que nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu vou ler de novo esse pedacinho para encerrar. Onde Emmanuel diz assim: a obtenção do apoio recíproco a que nos referimos pede-nos a todos, não apenas entendimento, mas até mesmo o exercício da compaixão construtiva uns pelos outros, para que a tensão desnecessária deixe de ser no mundo um dos mais perigosos ingredientes da enfermidade e da morte. Todos estão com medo do coronavírus e não percebem que a tensão, a competição, o desamor, o desafeto, a raiva,
a mágoa. São ingredientes infelicitadores, enfermiços, e que estão levando as pessoas à morte. Vamos nos lembrando, como Divaldo Franco afirmou, este vírus vai ao encontro daqueles que vibrem ou que vibrarem como ele. Então, vamos cuidar das nossas vibrações. Vamos meditar, vamos orar todos os dias. Que a paz do Senhor esteja conosco. Um abraço. Obrigada.